Hoje o tema que eu trago aqui na Casa Legislativa é sobre o piso da enfermagem. Foi uma conquista que nós comemoramos, acredito que Taiobeiras comemorou, o Brasil comemorou, porque em algum momento nós já fomos atendidos por um enfermeiro, por um técnico de enfermagem, por uma parteira ou por um auxiliar de enfermagem. Gostaria de nem abordar mais esse tema, que esse tema fosse algo do passado. Mas, infelizmente, algumas inconsistências, elas aparecem. E o que hoje eu percebo é que nós estamos com uma classe revoltada. Não sei se os nobres colegas, essa classe tem os procurado, mas todos os dias no meu WhatsApp eles vêm, eles desabafam e eles clamam, pedem a gente para que não exponha o nome deles, porque eles têm medo de ser mandado embora. E eu os compreendo, porque emprego está difícil. É a primeira coisa que a gente tem que realmente salvar a nossa forma de subsistência. Aqui eu não faço julgamentos ao Hospital Santo Antônio, porque sabemos que realmente é uma entidade de excelência. É uma entidade que nos orgulha. Mas também, como representante da população, nós não podemos ficar omissos às denúncias que nos são apresentadas. Não estou aqui para julgar, mas temos que apurar e temos que realmente, aqui no plenário, na Casa do Povo, trazer para a população de Taiobeiras que existe um problema, senhor presidente. Um problema que nós, enquanto vereadores, que aprovamos o piso da enfermagem, autorizamos, precisamos unir forças para apurar essas inconsistências. Eu não sou advogado, não tenho conhecimento advocatício, e para agir com coerência, eu acionei o jurídico aqui da casa, que se posicionasse em relação à cobrança do FGTS, que tem sido feita em cima do complemento, que foi repassado pela União para atender o piso, o complemento, que é o piso dos enfermeiros. Então, o que eu trago aqui hoje é que todos vocês que são empresários sabem que FGTS, quem paga é o empregador, mas o hospital contou no complemento. Se o hospital está descontando no complemento, então hoje Taiobeiras não atende o piso dos enfermeiros, porque ou a União paga ou o hospital paga. Diante dessa anomalia, diante dessa inconsistência, eu pedi aos nossos advogados, que eu agradeço, para que pudesse trazer um respaldo jurídico. Eu vou ler para vocês aqui, agradeço o jurídico da casa. Parecer jurídico FGTS, piso salarial enfermagem. Relatório. Em análise à aplicação do novo piso salarial da enfermagem, lei número 14.434/2022, que institui o piso de R$ 4.750 para enfermeiros, 70% desse valor para técnicos de enfermagem e 50% para parteiras e auxiliares de enfermagem, verificou-se incoerências no pagamento dos profissionais do Hospital Santo Antônio neste município. Passa-se a fundamentação. Fundamentação. Trata-se de aplicação do piso salarial nacional, instituído pela Lei 14.434/2022, no Hospital Santo Antônio. Nota-se que o hospital vem efetivando desconto do valor consemente ao FGTS do salário do empregado. Contudo, tal atribuição é responsabilidade do empregador e não do empregado. O fundamento para tal afirmação decorre da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como da consolidação das leis do trabalho e legislação relativa à matéria.
Ao ser questionada, a instituição informou que está apenas seguindo a orientação da Federaçantas, em circular número 2/2023. Lembrando, gente, que nós não podemos rasgar a nossa Constituição para um fato específico, né? Recomendação não é lei. Lei é lei e deve ser seguida. Essa é a minha opinião. E o jurídico também, né, concorda com o nosso pensamento. Esse foi o meu pensamento desde o início. Mas como eu disse, como eu não sou advogado, eu precisava consultar os advogados da casa para ver se realmente o pensamento deles batiam com o meu. Ocorre que o entendimento deste parecer vai ao contrário argumentado apresentado pelo Hospital Municipal. Primeiro, que o desconto não apresenta argumentos capazes de justificá-lo. Em segundo lugar, a citada orientação da Federaçanta é inconstitucional e fere também a legislação inconstitucional. Eu tive diversas reuniões com o hospital, né, para falar que a gente não está dialogando. Tive reuniões com o Vinícius, né, que é o contador. A nossa última reunião lá no Hospital Santo Antônio esteve o Vinícius, esteve o Vitor, que é auxiliar de contador lá, se eu não me engano, esteve o Caio, que é advogado lá do hospital, esteve o Jeidson, né, e teve outras pessoas mais que estiveram lá. E eu falei que a minha atuação seria dentro das normas jurídicas. Afinal, eu não posso atuar fora das 4 linhas da Constituição. Então, nós temos um parecer e semana passada, eu, diante do posicionamento do nosso jurídico, eu fiz um ofício para o hospital para saber qual seria o posicionamento deles diante, né, do posicionamento jurídico da Casa Legislativa. O meu ofício, que eu pedi ao hospital, eu vou ler para vocês também terem essa ciência. Eu escrevi: Ilustríssimo senhor Jeidson Corrêa Marques, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste levar ao conhecimento o parecer jurídico da assessoria da Câmara Municipal de Itaiobeiras, onde aborda sobre a cobrança dos valores do FGTS que está sendo feita no salário dos profissionais de saúde do Hospital Santo Antônio, que recentemente tiveram reajuste salarial baseado em um piso e respaldado por lei. Questiono qual será a postura e conduta da direção do Hospital Santo Antônio, tendo conhecimento as implicações legais da ação. Segue em anexo o parecer jurídico, mandei o parecer para eles, está aqui, ó, já está na mão do hospital. Eles me responderam. Só que, gente, eu até pedi o nosso jurídico, né, para que pudesse ler, né, porque a gente, como eu disse, eu não tenho todo o conhecimento do mundo, né, nós somos legislador, né, e não somos advogados. E aqui, gente, infelizmente, nessa resposta, o hospital simplesmente fugiu da pergunta, né? Fugiu da pergunta. Eu vou ler a resposta deles, vocês vão perceber que a pergunta central não foi respondida. A gente está dialogando, a gente quer uma resposta. Olha só o que eles responderam. Com cordial visita e atendimento ao seu expediente, a Epígrafe, Fundação Itaiobeiras Hospital Santo Antônio tem a esclarecer e expor o que se segue. Em 4 de agosto de 2022 foi sancionada a lei, né, 14.434, isso aí já tem conhecimento. Depois eles continuam. Em 4 de setembro de 2022, a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos de Serviços propôs ação direta de inconstitucionalidade ADIM, foi onde paralisou tudo, porque eles argumentavam que não tinha condições de pagar aquele complemento, e realmente a gente concorda com eles, né? Em 22 de setembro de 2022, o Congresso Nacional aprova a emenda constitucional 127, que estabelece a fonte de custeio no setor público para o pagamento de complementação salarial, prevendo que a União deve prestar assistência financeira complementar a estados, municípios e Distrito Federal. Depois continua. A Confederação... Só interrompendo, o colega tem que fazer a leitura da resposta na íntegra. Tudo bem, faço. Não tem problema, eu estava só resumindo, mas com todo respeito, não, eu também certo. Estive no hospital, eu também fui abordado por alguns servidores e eles já tinham falado que tinha enviado a resposta, um esclarecimento sobre o parecer jurídico do FGTS. Então, ele tem que ser lido na íntegra. Não, você está certo. Eu só queria resumir, né, para não tornar cansativo, mas eu leio na íntegra, não é má fé. Faço questão de ler na íntegra. Então, vamos lá.
Com cordial visita em atendimento ao seu expediente à Epígrafe, a Fundação Taiobeiras, Hospital Santo Antônio, tem a esclarecer e expor o que se segue. Em 4 de agosto de 2022, foi sancionada a Lei Federal 14.434, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Em 4 de setembro de 2022, a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços, CN Saúde, propôs ação direta de inconstitucionalidade ADIM 7222, alegando que a Lei 14.434/2022 é inconstitucional pela falta de previsão orçamentária e financeira para arcar com as despesas da complementação salarial no SUS. Em decisão cautelar, ou seja, antes do julgamento definitivo, o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu os efeitos da lei e solicitou esclarecimentos a instituições públicas e privadas sobre os impactos financeiros da decisão e os riscos para a empregabilidade no setor. Em 22 de setembro de 2022, o Congresso Nacional aprova a Emenda Constitucional 127, que estabelece a fonte de custeio no setor público para o pagamento da complementação salarial, prevendo que a União deve prestar assistência financeira complementar a estados, municípios e Distrito Federal, além das entidades filantrópicas e outros prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% dos pacientes pelo SUS, sendo essa última situação onde enquadra a Fundação Taiobeiras, Hospital Santo Antônio. A Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospital e Entidades Filantrópicas, CMB, na ADI 7222, argumenta que a emenda constitucional número 127/2022 não resolve todos os problemas, notadamente no que se fere à ausência de comprovação de que a fonte de custeio seja permanente e suficiente. Em 3 de julho de 2023, o STF julga a ADIM modulando e estabelecendo critérios de eficácia e alcance da Lei 14.434/2022, principalmente no que convém à Fundação Taiobeiras, Hospital Santo Antônio, decidiu a seguinte forma: em relação aos servidores públicos dos estados, Distrito Federal, municípios de suas autarquias e fundações, artigo 15 da Constituição da Lei 7.428, de 86, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam no mínimo 60% de seus pacientes pelo SUS. Artigo 15, da Lei 7.498, de 86, a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado a título de assistência financeira complementar pelo orçamento da União. Eventual União, artigo 128, inciso parágrafo 14 e 15 da Constituição Federal em relação dada pela emenda constitucional. Eventual insuficiência da assistência financeira complementar mencionada no item, é isso aqui, item anterior, instaura o dever da União de providenciar crédito suplementar, cuja fonte de abertura serão recursos provenientes do cancelamento total ou parcial de dotações, tais como aquelas destinadas ao pagamento de emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentárias destinada a ações e serviços públicos de saúde. Artigo 166, parágrafo 9º da Constituição Federal, ou direcionada às demais emendas parlamentares, inclusive de relator geral do orçamento. Não sendo tomada tal providência, não será exigível o pagamento por parte dos entes referidos do item anterior, uma vez disponibilizados recursos financeiros suficientes. O pagamento do piso salarial deve ser proporcional nos casos de carga horária inferior a 8 horas por dia ou 44 horas semanais, vencidos os ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Então, vocês percebem que em momento algum está falando da nossa pergunta central. O que eles colocam aqui é o que nós já sabíamos. Ou seja, a Suprema Corte decidiu que a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de assistência financeira complementar pela União, desobrigando a exigibilidade do pagamento do piso, caso não tenha a complementação salarial referida. Só fala do piso, não fala nunca da nossa pergunta central, que é o FGTS e o que está sendo questionado.
Entendeu o STF que o piso salarial não pode onerar os entes federados dos estados e municípios e nem entidades privadas que atendam no mínimo 60% de seus pacientes pelo SUS, sendo este último o caso da Fundação Taiobeiras, que atende mais de 90% de seus pacientes pelo SUS. Fala aqui esclarecer que a complementação salarial fornecida pela União se deu de forma individual, ou seja, o valor enviado foi direcionado para cada CPF do trabalhador registrado na instituição, não cabendo à Fundação Taiobeiras a discricionariedade no pagamento e na sua forma. Concluindo, com base em pareceres da Confederação das Santas Casas Hospitais Filantrópicos da Federação, acreditamos que a decisão judicial da Suprema Corte obriga a União de complementar na sua totalidade a diferença salarial dos trabalhadores para alcançar o piso salarial, sendo que em caso de indisponibilidade dessa complementação, fica a Fundação Taiobeiras livre da obrigação de pagar o piso salarial. Então é aquela questão, né, gente? É falar, não responder a nossa pergunta. Então, senhor presidente, como foi um projeto aprovado aqui pela Câmara, e uma das nossas obrigações é acompanhar a execução desse pagamento, desse orçamento, eu gostaria depois que o senhor presidente talvez marcasse uma reunião interna, junto com o nosso jurídico, né, para que a gente tivesse um posicionamento coletivo, né, porque eu acho que a união sempre faz a força, é nosso dever, é nossa obrigação averiguar e quem sabe tomar as providências, né, cabíveis para resguardar o direito, quem realmente merece direito, porque estão sendo prejudicados. Então é isso, agradeço, obrigado.